Olá, meu irmão, minha irmã, estás na paz do Senhor, coladinho, coladinha com Ele, então permaneça assim, e a nossa aliança de pé. Eu torço por você e oro por você, e você torce por mim e ora por mim. E a gente, em unidade de propósitos, sairemos desta situação em que vivemos, que ninguém orou por ela, que ninguém é doido, a gente vai sair com o menor dano possível, tá certo? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade, essa coisa indesejada, sabe? Que teima em não querer largar a gente, especialmente nesses momentos de incerteza que vivemos. A ansiedade ela é oportunista. Pois é. Como base desta fala, eu vou ler na primeira epístola de Pedro, o capítulo 5, eu vou ler apenas o versículo 6 e o 7. Estou aqui com a Bíblia do Obreiro Aprovado, a linguagem dela é a revista é corrigida na nova ortografia da língua portuguesa. Diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que palavra, não é? Palavra instrutiva, vinda de uma pessoa que tinha experiência, que era assim com Jesus, o apóstolo Pedro. A ansiedade é uma coisa assim que faz a gente desejar ardentemente, intensamente algo, ou ter receio diante de alguma ameaça. Pode ser uma ameaça imaginária ou pode ser uma ameaça real. A ânsia, a ânsia em si, dosada, ela faz parte da natureza humana. É uma emoção corrente, natural de todos. Uns manifestam mais e outros menos, tá certo? O problema se torna um problema quando esse desejo ardente ou esse medo se torna exagerado e passa a nos consumir por dentro, causando pavor. Pânico e pavor pode vir por efeito ou como efeito do processo da ansiedade acima do normal. E este sentimento, meu irmão, que ninguém aspira, repito, ninguém deseja, tem a capacidade de antecipar o perigo ou o mal. É um medo de algo que nem sequer sabemos se vai acontecer ou não, sabe? Medo é diferente de prudência. A prudência faz você se proteger de um perigo real. O medo não, faz com que a pessoa não pare de pensar em um perigo, seja normal ou seja também imaginário. Entendeu? O negócio é ficar pensando, maquinando. Pior é que quando estamos com medo, esse medo além da conta, entra em cena, meu irmão, aquele vazio existencial lá no interior, junto com sensações extremamente desagradáveis. E a tendência da gente, isso acontece comigo e acontece também com você, é não tirar a mente da situação. Só Deus que nos dá fuga. É este pensamento negativo constante que vai minando, sabe, as forças e fazendo a situação atingir uma dimensão que foge do controle. E a ansiedade fora do controle provoca fadiga, provoca insônia, provoca falta de ar, parece até ser uma outra doença, é a ansiedade. Dor no peito, tensão, tonturas, pânico. Agora imagine, meu irmão, uma angústia nessa proporção insistente na vida de um ser humano, fraquinho, limitado. Eu estou falando com base nas minhas reações, ainda que eu as considere na esfera da normalidade, e também naquilo que vejo nos outros neste momento em que estamos vivendo de pandemia, onde a imprensa cruel, desumana, não me canso de dizer isso, não tem um pinguinho sequer de misericórdia, nem de mim e nem de você. Pessoas sadias, emocionalmente, mentalmente, estão se enchendo, meu irmão, de ansiedade exagerada. O tal transtorno da ansiedade, sabe? Como que vivendo dentro de si, a cada dia, uma guerra. Começa o dia com, oh meu Deus, porque eu não dormi mais. Agora, como é que a gente pode vencer esse mal? Foi exatamente a solução que Pedro deu.
Pedro, que tinha experiência com a ansiedade, ele era extremamente ansioso, e com o remédio que cura, sabe ele, o Senhor, que cura essa malvada ansiedade, ele disse assim, ó, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Ou seja, peça socorro, sem reserva, clamando por misericórdia, por clemência, abandonando os refúgios que você tem buscado, se escondendo do perigo debaixo da potente mão de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Se aquele comportamento, se o momento que a gente está vivendo está se comportando de determinada forma, como ficar plantado na frente dos noticiários para ficar informado, sabe? Eu preciso ficar informado, tem que assistir. Vá nessa. Ou mesmo de estar desafiando ao diabo. Isso é coisa de crente imaturo. Sozinho enfrentando o diabo, eu piso na cabeça dele, vá. Só está piorando o quadro. E a ansiedade, ela vai se encorpar mais e mais a cada dia. Não é uma praga, não. Isso é a realidade, é raciocínio lógico. Quem vence o diabo é Deus. Essas armas, elas não têm eficácia, meu irmão. A gente é fraco. Se insistir com elas, você vai perder feio, assim como eu perderei feio se me meter com essas armas. As nossas armas são outras. Tá bom? Eu estou falando muito sério. Eu não estou brincando, não. Só o Senhor, ele é eficaz isso, para destruir a inquietação, inclusive a tal ansiedade. Por mais severa que ela esteja, tenha certeza disso. Quando a gente reconhece a soberania de Deus, meu irmão, a iniciativa é render-se, estar à mercê da vontade dele. Adorar ao Senhor é isso, conduzir a boca em reverência. Render-se ao Senhor, entregar-se por completo, espírito, alma e corpo, nas mãos dele. Quando compreendemos isso e recorremos a ele, logo a gente sente, meu irmão, o cuidado de Deus. E a ansiedade, o pavor, vai saindo, tomando seu rumo. Pode ter certeza disso. Eu falo de experiência pessoal, com a ansiedade e com o recurso da ansiedade. Eu não sou anormal, tenho ansiedade e recorro a quem pode curar a ansiedade. A potente mão de Deus, meu querido, nos faz sentir seguro e dizer, mesmo que cercado de todo lado, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, o meu livramento. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Davi falou assim, de quem me recearei? A resposta é óbvia, ninguém, nada. Porque só o Senhor, ele é potente. Isso está no Salmo 27. O Senhor, o Criador do universo, imagina aí a dimensão do teu Deus. Ele é acolhedor, ele é a conchinha, entendeu? Por excelência. Jamais o Senhor desprezou ou despreza um pedido de socorro. O Senhor é o amor, o Deus de amor. Ele é o amor na sua expressão plena, completa. E coloque, meu irmão, esse amor como sendo o seu foco. Não o amor limitado, humano. Estou falando do amor supremo. Quando a gente toma como referência o nosso amor, o parâmetro da gente ele é muito fraquíssimo com relação à ilimitada forma de Deus amar, sem interesse. O Senhor não espera retorno. Só entendemos este amor que oferta colo, que oferta refrigério para a nossa mente ansiosa, quando a gente lança sobre ele, assim como Pedro fez, toda a nossa ansiedade. Por isso que Pedro falou, experiente, depois de ter passado pelo caminho, conhecia o labirinto, porque ele tem cuidado de nós. Ele cuida protegendo a nossa mente, a nossa cacholinha fraquinha, blindando o nosso coração dos pensamentos nocivos à comunhão com Deus. Pedro ele era ansioso, repito, precipitado, sanguíneo, explosivo,
A Bíblia não se reserva a apresentar a personalidade de Pedro. Quando ele não era 9, como diz minha mãe, ele era 90. Precipitado e autossuficiente ao extremo. Bastava estar passando por um momentinho de bonançazinha. Tá? Ou então o próprio sopetão em si parece que era uma coisa que existia dentro dele. Podia a qualquer momento sair. Ou às vezes dava uma acertada também muito boa. Mas com a senhora experiência pessoal, com a mão de Deus, experiência só se tem vivendo e Pedro viveu, por isso que ele está nos ensinando. Ele nos orienta, Pedro, a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. O conselho é deixar que Deus resolva. Deixa Deus resolver, não queira fazer pela tua vontade. Deus sabe o que faz, conhece demais meus problemas e dor. Descanse. Peça para Ele habilidade para transportar a mente para lugar seguro, para o colinho dele, sabe? Aquele lugarzinho quieto. Trazer a nossa memória, a memória sadia, né? Somente recordações que produzem esperança, segurança. Não coisa ruim, morreu, matei, lá vai, mais um, mais 10, mais 500, que fizeram a vala, lá vai. E lá vai, e tá. Todo tempo, meu irmão, quando a pessoa age assim, entregando para ele resolver a nossa ansiedade, isso é o que se chama de fé, no sentido prático, não de boca. Eu tenho fé, isso é a coisa mais fácil. Tem que ser a fé prática do momento da necessidade. A Bíblia fala de um pai que o seu filho, ele sofria de uns espasmos, assim, tipo epilepsia, sabe? Agora imagine que parada dura para um pai. Aquele pai pegou seu filho, chegou perto de Jesus, sabe? Aí ele se lançou nos pés de Jesus, ou seja, lançou nos pés de Jesus a sua ansiedade, a sua fragilidade, ele reconheceu naquele momento, aí clamou, sabe? Ajuda-me, Senhor, na minha pequena fé. Que lição maravilhosa, não é, meu irmão? Oh, meu Deus. Oh, Senhor, eu sou fraco, ajuda-me na minha pequena fé. Eu me lembro de Davi. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco. Esse negócio de autoajuda, você pode, você é forte, mata um leão todo dia. Quando chegar o seu limite? Agora é bom se recorrer na concha, nas mãos do Onipotente, porque ele é ilimitado, ele vence qualquer batalha. A gente não, a gente tem uma parede que quando chega nela que bate, acabou. Aí entra a resolução querendo ser de todo jeito, e nesse todo jeito termina entrando cada vez mais e se alojando doenças emocionais e psicológicas. Aquele pai obteve vitória, sim senhor, obteve a cura do filho. Chegou então a paz naquele lar. Esta era a ansiedade daquele pai. Do que é pai e mãe sabe do que eu falo. Por isso, meu irmão, e muito mais, que Pedro, o apóstolo, presente nesse episódio do pai que eu acabei de narrar, ele não ouviu dizer, ele apresentou a razão para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Pronto, é simples, objetivo, não tem arrudeio. Esse cuidado é segurar pela mão, conduzir o carente que está à mercê das consequências e ainda manter o seu senso de perigo anestesiado. Só quem pode fazer isso é Deus. Não se deixe envolver, meu irmão, pela ansiedade exagerada. A terra gira, olhe lá para frente, para o futuro. Daqui uns 5 giros dela, não tenha dúvida, tudo vai passar. Só a palavra de Deus é que permanece, mas tudo passa. E a palavra de Deus que permanece para sempre diz que Ele, Deus, tem cuidado de nós. Pronto. Converse quietinho com o Senhor. Encolhidinho. Pianinho. Quem quer vai pianinho. Não deixa... Quando tu vai pedir um emprego, chega botando mola, queixo? Não. Converse assim com o Senhor, na reserva do seu quarto. Só tu e Ele. Apresente-se você mesmo por dentro. Faça isso. Ele gosta.
Ele gosta que a gente apresente as nossas fraquezas. Mesmo ele sabendo de tudo, Deus é aquele pai que, por amor, gosta de ouvir a dependência do filho. E quando a situação é resolvida por ele, aí o filho experiente, tal qual Pedro, servirá de exemplo para muitos outros filhos. Está sendo para mim, sabe? Ou então dirá para outros filhos: Pedro deixou registrado o caminho da sua vitória. Portanto, meu irmão, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Só Ele. Ele lhe dê vitória. Não é exaltação de você estar num palco e a pessoa na plateia. Não é isso, não. Isso não é coisa de quem tem humildade na alma, não. Não pense nisso, não. É exaltação no sentido de colocar você no lugar pacífico, sabe? Lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, meu irmão? Então fica na santa paz do Senhor. Eu estou bem quietinho aqui, pode ter certeza.